Ok, nesse segundo tópico nós vamos estudar ou ter uma visão da arquitetura do framework. Tá, então o framework ele tem aqui as camadas de apresentação do lado do servidor e de acesso aos dados. Primeiramente vamos ver como é que funciona ou quais são as classes que estão contidas dentro da camada de apresentação. Então, essa camada ela vai ter classes gráficas e classes não gráficas, como mencionado aqui. Então, classes visuais e não visuais, poderíamos dizer dessa forma. Começando com o grid e as colunas da grid. Então, através do ambiente de desenvolvimento adotado, você pode arrastar e soltar o controle da grid e as colunas da grid dentro da janela que você está utilizando. É isso que ele está mencionando aqui, ó, by drag, né, arrastando e soltando de forma visual esses componentes. Ele menciona que você pode utilizar isso com o JBuilder, com o NetBeans, com o JDeveloper. Você pode também utilizar com o Eclipse, mas daí você vai ter que baixar um plugin à parte do Eclipse, que pode ser o dglue, e aí vai funcionar tranquilamente a utilização do OpenSwing. Todos os controles gráficos são baseados no padrão MVC. Para cada coluna da grid é possível definir diversas propriedades. Por exemplo, se aquela coluna pode ser ordenada, se ela será ordenada de forma ascendente ou descendente, habilitação de filtro para aquela coluna, se aquela coluna pode ou não ser editada, o tipo da coluna, a coluna pode ser do tipo texto, inteiro, um inteiro com ou sem casas decimais, moeda, data, data mais hora, apenas hora, pesquisa, pode ter uma coluna de pesquisa, você pode ter uma coluna que será preenchida com botões, combo box, checkbox e imagens. Tá, então esses são os tipos de colunas que você pode ter. Você pode definir a largura da coluna, se determinada célula é obrigatória, se a coluna deve ser visível ou deve ficar oculta, o texto do cabeçalho da coluna, o alinhamento horizontal do texto do cabeçalho e outras propriedades, né, que vai depender do tipo de coluna. Tá. A grid ela suporta também dois tipos de carregamento de dados. Seria um bloco de registros, onde você vai aí fazer a paginação, ou todos os registros de uma vez só. Então, se você tem uma tabelinha pequena, tabela de unidades de produtos, por exemplo, que ela vai trazer lá 50 registros, você pode trabalhar com todos os registros ao mesmo tempo. Agora, se você vai carregar uma tabela de produtos que tem 20.000 produtos, é interessante, nesse caso, trabalhar com a paginação. Tá, o OpenSwing, esse componente grid do OpenSwing, ele vai permitir que você ancore a primeira coluna à esquerda. Então, a primeira coluna ela vai ficar fixa e você pode navegar pelas outras colunas, mas aquela primeira coluna ela não vai se mover, ela vai ficar fixa, ancorada à esquerda, como mencionado aqui. Então, outro componente que você tem é a árvore e a árvore mais a grid. Tá, um aspecto interessante aqui é que você pode definir o conteúdo da árvore através de um modelo de dados. Então, através lá de um VO, um Value Object, você pode carregar o conteúdo de toda a árvore. Você também tem o Form. O Form ele é um panel, ele herda da classe JPanel e ele está apto a controlar o comportamento de todos os controles que estiverem dentro dele. Que controle é esse? Então, o Form ele pode controlar o comportamento dos itens em termos de editabilidade, obrigatoriedade, valores para controles de input, são aqueles em que o usuário ele entra com dados, no caso aí será recuperação e armazenamento de dados. E um form ele sempre deve ter um modelo de dados vinculado a ele. Tá, você tem também botões com imagens. Tá?
Já tem imagens predefinidas, você vai ter lá um botão Insert, um botão Edit, um botão Reload, Save, Copy, Delete, exportação de dados, navegação da grid, né? Tem tipo um Database Navigator, tá? Então, todos esses botões já estão prontos e funcionando. Basta você colocar no form, vincular o form ao botão e ele já vai funcionar com aquela característica implícita dele. Sendo que no caso desse pequeno tópico aqui, esses botões eles já vêm com as suas imagens. Então vai ter lá uma imagem de inserção, uma imagem de edição e assim por diante. Pivot Table eu vou deixar para falar mais à frente. Nós temos aqui algumas janelas de diálogo, né, baseado lá no JOption Panel. Só que elas têm suporte para a internacionalização. Você vai ter um panel assistente, uma splash screen. Você não precisa se preocupar com aquela telinha de splash que aparece no início da sua aplicação. Ele já entrega uma telinha dessa para você. Você pode personalizar, evidentemente. Dica do dia. Barra de progresso. Um panel de aceitação de licença. MDI e Internal Frames. Né? No caso aqui, MDI é a janela principal. A tecnologia MDI é aquela onde você tem uma janela mãe, como já mencionado no vídeo anterior. E você vai ter janelas internas vinculadas àquela janela mãe. E aqui os controles gráficos básicos. A gente já viu também, né, que é o campo de texto, ou campo de texto com múltiplas linhas, e por aí vai. Nós vimos naquela aula lá de introdução, foram mencionados. Temos o gráfico de Gantt, que nós vamos ver mais à frente. Tá, essas aqui são as classes gráficas, né? E as classes não gráficas? Elas são utilizadas para complementar os controles gráficos. Por exemplo, elas servem para ouvir os eventos ao clicar no botão. Ok? Então, quem vai controlar são essas classes aqui. Recuperar e armazenar dados e controlar todo o comportamento dos controles visuais. Elas podem ser divididas da seguinte maneira: gerenciamento de log do lado cliente, classes para recuperação de dados, classes de comunicação, classes utilitárias para componentes gráficos e classes para gerenciamento de autorização. Vamos ver o que ele fala aqui sobre cada uma desse conjunto de classes. Então, é muito comum que você, quando está desenvolvendo o sistema para ficar debugando, entre aspas, né, que você coloque aí o system.out.println. E aí o teu sistema acaba ficando cheio disso daí. Então, ele diz que não é uma boa ideia fazer isso. Ele já fornece lá um controle de log, né, que é bem parecido com o log4j. No formato parecido com aquele fornecido pelo log4j. Recuperação de dados. Então, diversos componentes, né, como a grid, a árvore, a pesquisa e o próprio form, eles precisam exibir dados que vêm de uma fonte externa, de um banco de dados, por exemplo. Então, essas classes elas vão servir a este propósito. Classes de comunicação, elas vão conectar as classes do lado cliente a um servlet via protocolo HTTP. Evidentemente, você pode criar as suas próprias classes de comunicação de acordo com os seus requisitos. Aí você pode utilizar RMI, SOAP e etc. Classes utilitárias para os componentes gráficos são aquelas classes onde você vai poder manipular o componente em si, né? Tipo alterar a cor dele, a imagem, a tradução daquele componente baseado lá no arquivo XML, por exemplo. Então, os métodos para isso serão encontrados nessas classes. E gerenciamento de autorização. Mais um conjunto de classes que é fornecido pelo framework, né? Então, todos os componentes gráficos eles podem opcionalmente ser conectados a um sistema central de autorização, baseado em interfaces
e algumas implementações fornecidas pelo OpenSwing. Essa camada ela permite definir, por exemplo, a editabilidade da grade, a nível de coluna ou a nível de célula. Veja só como é interessante essa característica aqui. A editabilidade dos controles gráficos, habilitação de botões com uma política sofisticada. E mais uma vez ele menciona que graças às interfaces você pode estendê-las, e aí criar o seu próprio sistema de autorização, tá? Ou então criar o seu próprio, mas sem utilizar nenhuma das classes fornecidas pelo OpenSwing, né? Ou seja, você pode utilizar o que ele fornece, você pode estender o que ele fornece e personalizar, ou pode simplesmente trocar pela sua própria implementação. Certo, aqui nós acabamos de ver camada de apresentação. Camada do lado do servidor. Aqui ele menciona que essa camada ela é limitada. No caso do OpenSwing, ele fornece apenas um servlet. Então, esse servlet ele vai ter várias definições que permitem que você personalize de acordo com as suas necessidades. Esse servlet ele pode ser utilizado como um controller central para a aplicação do lado do servidor. Ele vai receber todas as requisições HTTP lá do lado cliente. Esse controle inclui o gerenciamento de conexão com o banco de dados e também o sistema de autenticação de usuário, ambos personalizáveis. E finalmente a camada de acesso aos dados. Então o OpenSwing ele fornece classes utilitárias que permitem mapear value objects, são pojos, bins. Okay? Isso é aquele método onde você tem uma tabela no banco de dados e você cria os atributos dessa tabela dentro de um ponto Java e coloca os métodos getSet. Tá? Então, mais ou menos isso é o value object. Então, você vai fazer esse mapeamento do value object para as instruções SQL. Na verdade, você não vai fazer, você vai usar isso, né? Porque o OpenSwing já fornece isso para você. Essa camada de software pode ser combinada diretamente com a camada lá do lado do servidor, no caso de uma aplicação em 3 camadas, ou diretamente com a camada de apresentação, no caso de uma aplicação cliente-servidor. Em aplicações standalone, que não necessitam de uma conexão com o banco de dados, por exemplo, uma aplicação que lê e escreve arquivos, como um Notepad, por exemplo, essa camada de software pode ser omitida. Isso é assim porque a camada de apresentação ela não está relacionada com o banco de dados. Ela interage apenas com as classes lá da camada de recuperação de dados. Aqui, essa camada aqui de recuperação de dados é a única que sabe das modalidades de recuperação de dados. E essa camada de persistência aí, ela pode ser completamente substituída por outras camadas de acesso aos dados, como Hibernate, JPA. Ok? Então aí, a arquitetura do framework OpenSwing.